Olá, muito bom dia a você internauta que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. A gente vai falar agora um pouco mais sobre a previsão do tempo, atualizando as informações em relação ao que aconteceu nesta semana, né? A gente tinha conversado com o pessoal do IMET lá no início da semana e a gente então traz o cenário para saber se as previsões se confirmaram e é claro que também a gente traz as previsões para os próximos dias e para isso está aqui comigo agora o Mamedes Luiz Melo, que é meteorologista do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Mamedes, muito bom dia, obrigado mais uma vez por estar presente aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Bom dia, Jonatas, bom dia a todos aí, internautas de Notícias Agrícolas. E a gente é que agradece o espaço, tentar passar essas informações o mais assim pontual possível, né? E mais assertiva para todos os agricultores que acompanham Notícias Agrícolas, Jonas. E um prazerão voltar a falar contigo novamente, depois de um longo tempo. Exatamente, depois de um tempo aí voltamos a conversar, né, Mamedes? Eu queria primeiro, antes da gente começar, te parabenizar, porque hoje é Dia Nacional do Meteorologista, 14 de outubro, então parabéns a você e quero que você passe os parabéns também para os outros meteorologistas aí do IMET, esse importante instituto pra gente, viu? Obrigado, Jonatas, obrigado por esse carinho que vocês têm com todos nós aqui do Instituto Nacional de Meteorologia e parabéns para todos os meteorologistas aí ao longo de todo o nosso país, aqui, né, nessa labuta de tentar desvendar sempre o tempo na melhor forma possível. Sim. Bom, vamos lá então, Mamedes. Você conversou com o Alex, né, no início da semana. Você falava em relação à janela de plantio aberta, né, em alguns estados produtores. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, justamente sobre isso. E já vi que você colocou aí imagens, né, de radar pra gente dar uma olhada, como está o tempo neste momento, não é isso? Exato, Jonatas. Olha só, a janela que a gente comentou lá no início da semana, principalmente para aquele agricultor que fica aí no noroeste de Minas, parte aqui do norte, nordeste do Goiás, até mesmo aí junto ao Mato Piba, né? Se bem que o Mato Piba sempre atrasa um pouquinho mais, mas que está nessa janela já daí, vamos dizer assim, dele adiantar aí as suas plantações. E é claro, né? Adiantar por quê? Porque o cenário que nós estamos vendo agora pode mudar aí já ao longo da semana que vem. Eu estou mostrando aqui, Jonatas, uma imagem de satélite de ontem, né, da 0TC do dia 13, e à direita a imagem de satélite de 0TC do dia 14. É uma imagem do topo de nuvens, aonde é uma imagem trabalhada aí do infravermelho que mostra esses pontos vermelhos aonde tem condições de uma nebulosidade onde possa trazer chuva nesses locais. E na ausência dela é porque o tempo realmente naquele local está estável. A gente vê que o cenário de ontem, do mesmo horário para hoje, não tem muita mudança. E aquela janela de sol a qual nós mencionamos no início está se confirmando, inclusive até com muita baixa umidade. A gente está tendo baixa umidade aí, abaixo dos 20% nas horas mais quentes, nessas áreas aqui onde eu estou circulando com o mouse, tá, Jonas? Jonathan, aí olha só, se a gente adiantar um pouquinho essa imagem, para agora às 9h50 local, a gente vê que há uma ausência de nuvens nessa área que vai se manter hoje, inclusive o IMET já emitiu o aviso de baixa umidade nessa área, e pegando nós aqui, essa umidade já pode ficar abaixo dos 12%, que é um aviso aí extremo, né? Um aviso de cor vermelha. Mas o que se repara é que esse corredor de umidade não está querendo mudar, viu, Jonatas? Ele está se mantendo como se manteve ao longo de toda a semana, trazendo algumas chuvas até bem significativas nessas áreas, especialmente entre o Mato Grosso do Sul e o Paraná, a qual ao longo da semana nós tivemos notícias aí de chuvas, né, volumosas nessas áreas, inclusive parece que as cataratas do Iguaçu aumentaram aí 10 vezes o seu volume normal. Então, praticamente, aquele cenário que nós havíamos comentado no início da semana se manteve ao longo de toda essa semana, viu, Jonatas?
Entendido. Imagina então aí que os produtores que precisaram de alguma forma, né, ir a campo para fazer o trabalho, essa condição mais firme, é claro que acaba ajudando bastante. Mas a gente tem também o pessoal que está esperando por chuva, né, Mamedes? Então, vamos já passar para previsões para os próximos dias, para a gente saber um pouco mais. Antes, eu acho que você vai falar de acumulado de chuva, né? Isso, mas a gente já Tá, pode partir daqui, já podemos tá bom, partir da previsão, sim, tá, Jonathan? tá bom. Eu não mostrei, mas esse cenário aqui de ontem para hoje, né, levou, ou ao longo da semana, né, a gente levou praticamente essas chuvas nesses locais, como eu frisei, tivemos assim, volume significativo nessa área, né? Se a gente diminuir para 3 dias, que na verdade isso aqui é até ontem, dia 13, né, então a gente vê que realmente essas áreas pegou chuva com grandes volumes, até mesmo aí para o estado do Rio Grande do Sul pegou em grande parte dele, exceto aqui essa parte da campanha, né? Parte aqui da campanha que praticamente quase não choveu. E aí, sim, se a gente diminuir de ontem, de quarta para quinta, a gente vê que essa chuva se concentrou, né? Nesses pontos onde está mais de tonalidade verde. Como eu falei, esse cenário não muda muito em relação aos próximos dias, a não ser já na semana que vem que algo já vai começar a mudar. Então, aí esse cenário sai de cena, mas entra mais chuva aí para essas áreas do centro-sul do Brasil. Então, eu estou mostrando aqui, Jonatas, na esquerda aqui o modelo Cosmo, de 7 quilômetros, o modelo GFS, o global, e também o SWMF, que é um acumulado, ele é de 9 por 9 quilômetros, que ele é um acumulado aí, cita, né, acumulado de cima de 10 milímetros. Se avançarmos isso no tempo, vamos colocar aqui para 42 UTC, que na verdade isso aqui é para amanhã, deixa eu pular para 48, que eu posso mostrar os três. A gente vê que essa chuva tem uma diminuída em termos de previsão de chuva, de hoje para amanhã, mas o canal de umidade se mantém. Então, os modelos divergem um pouco nesse sentido, que eles trazem um pouco mais de chuva nessa área, o Cosmo traz um pouco menos, mas que de qualquer forma esse canal está se mantendo. Então, previsão para o sábado é de continuar com alguma chuva, não mostrei, mas o vórtice ciclônico que ainda está atuando na região nordeste, ele vai continuar atuando. Pode trazer algumas chuvas, como o GFS está mostrando, algum volume aqui no leste da região nordeste, até mesmo aí no Recôncavo Baiano. O ECWMF ainda não pegou esse sinal, mas para o domingo, né, a gente já vê que esse volume de chuva, com a chegada de uma nova frente fria, vai trazer alguns volumes de novo significativos para a região sul do Brasil, exceto aí o oeste do Rio Grande do Sul. Tá? Olhando aqui, o SWMF também traz esses volumes significativos. Não quer dizer que esse corredor vai se quebrar, não, ele por enquanto não vai se quebrar. Com essa chegada da nova frente fria, esse corredor de umidade vai se manter aqui na parte oeste do Brasil em direção ao centro-sul do Brasil. Tá? Então, se a gente adiantar um pouquinho mais, vamos lá para 120, isso é lá para o dia 18, né? Então, a gente vê que, de novo, né, esse canal começa a ganhar mais força ainda agora, a partir desse dia. Porque depois desse dia, a previsão é de que essa frente fria chega a mais outra frente fria nessa região central, centro-sul do Brasil. Ela deve passar aqui mais pelo litoral. E isto, Jonatas, vai fazer com que esse canal de umidade intensa, vamos dizer assim, com a chegada dessa frente fria, vai fortalecer esse canal de umidade, ainda mantendo essa chuva para os próximos dias. Como eu estou mostrando aqui no GFS, que ele avança um pouco mais do que os outros, né? Aqui, se a gente colocar, vamos colocar junto aqui 240, e daí o SWMF ele acompanha junto, né? Então a gente vê que há um canal de umidade se formando naquela região aonde havia janela para o pessoal plantar. Então, ainda tem essa chance dele plantar, pelo menos até o dia 17, dia 18, porque pelo cenário que a gente está vendo aqui, a chuva vai chegar ali nessa área central do Brasil, entre o centro-oeste e a região sudeste,
vai chegar com toda a força e aí há uma condição de que essa chuva deve prevalecer por mais uns dias. A gente vai ver que deve se estender pelo menos até o final aí de outubro, com boas chances, né, dessa chuva se manter nessas áreas. O que realmente mudou em relação àquela previsão que nós fizemos aí no início da semana é que no Mato Piba poderia chegar alguma chuva mais fraca. Só que esse cenário para o Mato Piba também mudou para melhor, né? Mudou para a chegada de mais chuva, como a gente vê bem detalhado aqui no SWMF, que chega lá no Mato Piba essa chuva, mesmo que um pouco assim de menor volume, mas a gente vê que já está, vamos dizer assim, chegando essa chuva tão esperada, principalmente dos agricultores aqui da Bahia e também aí do Mato Piba, viu, Jonatas? Sim, com certeza. Bom, Mamedes, condição para os próximos dias aí dada. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre aquela previsão mais estendida para a gente saber se esses dados em relação aos próximos dias têm confirmação, principalmente para a próxima quinzena, né? Informação importante que os produtores estão aguardando. Inclusive, a gente tem até já perguntas aqui chegando. No final do boletim a gente responde. Dando sequência, Mamedes, queria que você falasse um pouquinho sobre a recente aí, atualização do NOAA em relação ao Laninha, né? Esse fenômeno que a gente tem aí nos últimos anos acompanhado com consequências para o clima em todo o mundo, inclusive, é claro, aqui para o Brasil. O que a gente tem de atualização que é importante a gente dar aos nossos produtores rurais? Pois não, olha só, saiu o último boletim da NOAA, né, com relação ao Laninha, que antes tinha sido feito um prognóstico que ele poderia se estender aí ao longo de toda a primavera, mas que, claro, a primavera acaba em dezembro, já daí no início do verão, e que essa previsão está se mantendo, e só que nesse último boletim ela pode ainda se estender pelo menos aí nos primeiros dias do verão, ou seja, podendo aí entrar janeiro, né, com o Laninha. Esse é um gráfico, né, dos últimos dias até hoje, né, a gente vê que o Laninha começou a ir embora, começou a aquecer, mas que nessa semana de ontem para hoje, ele deu uma queda, assim, resfriou mais a água, né, vindo aí de 0, de menos 0,8, ali mais ou menos, um pouquinho mais, até mesmo em torno de quase zero, de menos 0,7, já está, vamos dizer assim, já chegou um pouco mais em torno aí de menos 1. Então, de ontem para hoje já chegou em torno aí de menos 0,8. Ou seja, é um laninha fraco, mas que ainda está se mantendo. Então, isso aí pode sim ainda ter uma perturbação na distribuição das chuvas aí nessa primavera, especialmente no centro-sul aí do Brasil, e eu diria que mais ainda para a região sul do Brasil, onde pode ser mais afetado, né, por essas oscilações do Laninha. Eu posso até mostrar rapidamente aqui, tá, Jonatas, essa previsão climática, né, que vem se mantendo aí para os próximos meses. Eu diria aqui que outubro está bem mesclado devido exatamente essa condição de laninha que pode manter essa oscilação, mas que de uma certa forma no centro do Brasil, até parte aqui da região sul, se espera um outubro mesmo encerrando com pouca chuva, se com essas próximas chuvas possa chegar dentro da média. E aí sim, quando a gente avança para novembro, então se vê que essa parte central do Brasil está aí com boas perspectivas de chuva, inclusive lá muito próximo do Mato Piba, mas que infelizmente o agricultor da região sul do Brasil ainda pode sentir esses efeitos do Laninha, né? E ter assim uma redução nas chuvas. Não quer dizer que não vai chover, mas que há uma redução nessas chuvas aí, especialmente para a região sul do Brasil, onde dezembro dá uma melhoradinha, mas continua ainda meio abaixo da média, mas que tem uma recuperação lá para janeiro. Em contrapartida, há uma diminuição, né, nessas chuvas aqui nessa parte central do Brasil. Mas é claro, os modelos ainda estão se ajustando a essa nova estação, porque a estação de transição ainda traz uma certa irregularidade, até mesmo aí na tendência do tempo, mas que de qualquer forma, com o Laninha atuando,
Essas características mais nos extremos aqui do Brasil é onde a gente vai sentir mais, tá? Tanto no norte, tanto no sul. Certo, Mamedes. Bom, vamos dar uma olhada então naquele mapa mais estendido, né? Pra gente saber se aquela informação que você trouxe pra gente em relação às chuvas chegando nas partes mais centrais do país nos próximos dias, elas vão ter continuidade até pelo menos o final do mês, segundo é o que eu tenho visto aí nesse mapa que você compartilhou com a gente. Exatamente, Jonatas. Olha só, eu diria até que por alcançar até até o finalzinho do mês aí de outubro, a gente vê que essas condições, agora que do dia 21, né, para frente, a gente vê que tem aí uma grande mancha espalhada de chuva nessa área central do Brasil. Até então, aqui de hoje, né, pelo menos até o dia 21, a gente vê que ainda tem umas áreas aqui que o modelo traz um pouquinho só de chuva, mas que a gente viu na previsão de dia a dia, que no dia 19 para frente, essa condição aqui muda. Então, a chuva praticamente aí vai fechar essa janela que o pessoal, vamos dizer assim, teve essa chance, está tendo essa chance, pelo menos até esse dia, antes de começar aí realmente o período da chuva, que normalmente não, eu diria assim que essa chuva tende a ter uma frequência agora maior e que pode prejudicar o plantio de quem ainda está esperando plantar, né, Jonatas? Então, é bom acelerar, porque nessa área, especialmente aqui nessa área central do Brasil, acelera porque agora a chuva tende realmente voltar ao seu ciclo normal nessa parte central do Brasil. Exatamente. O tempo firme aí dos últimos dias, então, favorecendo o plantio, tem tempo contado. O pessoal deve acelerar os trabalhos. E é claro que quem já plantou, essa condição mais úmida acaba favorecendo bem, né? Exato, exato. É claro que, como a gente viu, que teve temperaturas elevadas nessa parte aqui durante a semana, né? Então não sei se a umidade, também estou falando, mas não sei se a umidade conseguiu segurar a umidade no solo, porque a evaporação deve ter sido muito grande, mas que de qualquer forma a tendência é de uma boa perspectiva, né, para frente. Claro, eu estou falando dessa área central, tá? Então, essa perspectiva dessa chuva aqui nessa área está sendo boa, os modelos vêm mostrando isso, não só um, é mais de um modelo, então está tendo um sinal legal dessa chuva. E agora é correr, né? Se ainda tem umidade, corre, ou tem alguns agricultores ainda que tem aquela forma de plantio no pó, né? Sim. Ainda que, então é uma maneira de poder já acelerar e ganhar tempo, né? Certo. Bom, Amedes, vamos responder aqui algumas perguntas. Você já até deu algumas respostas em relação aos questionamentos por aqui, mas a gente tem alguns pontos importantes. O Gustavo Gomes, ele deu um bom dia pra gente. Ele quer saber um pouco sobre a previsão para o Nordeste goiano estendida, principalmente em relação aos meses de outubro, novembro e dezembro. Imagino que é claro que, né, com essas informações a gente deve olhar a climatologia, né, a tendência então para o estado de Goiás, principalmente a região Nordeste, até o final do ano. Bom, essa área, como eu mostrei, né, vai começar a receber chuva agora a partir do dia 19, dia 20. A tendência é dela se esticar pelo menos até o final aí de outubro. Eu acredito que essa chuva deve se estender também aí para novembro, né? Como a gente viu aqui nessa previsão climática, é de que novembro deve ser bem chuvoso nessa área, e aí sim, lá para janeiro é que deve ter uma diminuição dessas chuvas. Não quer dizer que não vai diminuir, mas como eu frisei, eu faço uma ressalva de que agora, daqui para frente, dessa tirada agora, dessa previsão de clima de outubro para frente, é que vai começar a ter uma resposta melhor aqui dentro, nessa parte central do Brasil. Mas tudo indica que essa condição ali para o Nordeste, ali do, do Goiás, essas áreas todas aqui, vai ter uma grande melhoria nas chuvas daqui para frente. Certo.
Mamedes, vou pedir para você voltar então para aquele mapa estendido dos 15 dias para a gente dar uma olhada, porque tem pergunta do Thiago Almeida. Ele quer saber sobre o sul da Bahia, se as chuvas do final de outubro vêm para ficar, você já até falou sobre isso. E daí também aproveito para trazer o questionamento do Pedro Cardoso, que ele fala sobre o norte de Minas Gerais. Então, acho que são duas regiões próximas ali, dá para juntar essas duas perguntas. Exatamente, olha só, Jonatas, essas duas áreas estão aí com uma perspectiva de boa assim, de chuva para os próximos dias. A tendência é de continuarmos aí novembro com também perspectiva boa de chuva. Então ela está chegando, respondendo a primeira pergunta ali do pessoal da Bahia, que ela está chegando para ficar. E com essa condição eu posso até arriscar que a gente pode ter aí o primeiro evento de zona de convergência do Atlântico Sul, e que a gente sabe que é um fenômeno, né, que ele fica mandando chuva nessa área, se alternando, né, sol e chuva, e se prolonga aí por um bom tempo. Então, tem boa perspectiva para os dois lados, Minas e Bahia, especialmente nessa fronteira dos dois, e para os próximos dias e também para os próximos meses. Certo. Você falou, né, Mamedes, em relação à zona de convergência do Atlântico Sul, e a gente responde então também a pergunta aqui do Júnior Viana, que ele fez questionamento justamente sobre isso. Júnior, sua pergunta então já foi respondida pelo Mamedes aí nessa última resposta dele. Bom, a gente também tem outras perguntas aqui sobre a Bahia, sudoeste da Bahia e centro-norte do estado. O pessoal da Bahia bastante preocupado, Mamedes, com a condição de umidade por lá. Como você mostrou, né, o tempo estava firme nos últimos dias, mas o pessoal quer saber quando chega a chuva. Nessas duas outras regiões do estado que eu te apontei, chuva chega para ficar também? Chega sim, ela está chegando para ficar. Eu estou mostrando aqui a curto prazo que a gente vê que esse cenário vai começar a mudar a partir do dia 19, dia 20. Então a gente está vendo que a chuva está chegando nessas áreas aí da Bahia, no sudoeste da Bahia, onde eu sei que o pessoal aqui também planta muita soja, né, nessa área, Sim. onde eu estou mostrando com o mouse. Então, tranquilo, tem essa janela que eu acredito que está muito quente nessas áreas agora. Vai ficar muito quente, pelo menos até o final de semana, e quando se aproxima do dia 18, dia 19, vocês já vão começar a ter mudança nessas áreas. Excelente, Mamedes. Bom, pessoal, obrigado pelas perguntas aí. Respondemos todos os questionamentos que foram feitos no nosso YouTube. É claro que na semana que vem, na segunda-feira, o pessoal do IMET volta com a gente para atualizar todas essas informações em relação à previsão do tempo. Mamedes, te agradeço mais uma vez pela entrevista aqui com a gente. Bom final de semana e voltamos a nos falar então na segunda, tá bom? Combinado, Jonatas. Nós é que agradecemos o espaço em nome do Instituto Nacional de Meteorologia. Agradecemos aí por esse carinho, né, que a gente tem, essa troca de figurinhas junto por um bom tempo. E agradecer e um ótimo final de semana a todos. E qualquer dúvida, estamos aqui para tentar esclarecer, tá, Jonatas? Bom final de semana, Mamedes. Obrigado mais uma vez. Você que nos acompanha, então, aqui no Notícias Agrícolas, agora na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente segue com o nosso site no ar. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo, fica por aí, a gente se vê. E o Notícias Agrícolas é o site que está há 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.